Está no ar mais um Saber Direito Profissão. Nesta semana, durante as aulas, a gente aprendeu um pouco mais sobre o Código de Defesa do Consumidor. E quem esteve conosco ministrando essas aulas foi o professor Fabrício Bonzan, que agora eu convido para bater um papo sobre carreira e mercado de trabalho com a gente. Bem-vindo, professor. Que maravilha, Mariana. Um prazer estar aqui com você. Como é que foram essas aulas aí durante essa semana? Muito bacana. Discutimos temas relevantes do direito do consumidor e atuais. O direito do consumidor é muito dinâmico e a jurisprudência do nosso país ela contribui bastante para os nossos alunos. Então, realmente trabalhamos com vários julgados, em especial aqui do Superior Tribunal de Justiça. Bacana. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua carreira, professor. Okay. O primeiro advogado da família, que você já me contou aqui nos bastidores. Exatamente. Por que a escolha pelo direito? Então, Mariana, eu sempre fui muito grande, assim, né, de estatura física, e acho que o senso de justiça sempre meio que ficou aflorado dentro de mim. Então, eu ajudava as pessoas, não existia, não se falava muito em bullying, mas eu sempre fui aquele aluno na escola que acabava ajudando os mais fracos e acabei me encontrando no direito, realmente, a concretização disso de justiça. Então, eu tive muita sorte em optar numa idade tão cedo, né? Foi sua primeira escolha e já se encontrou. Exatamente, foi a primeira escolha e já me encontrei. Na verdade, eu prestei Direito e Ciências Sociais. E eu passei em Direito e Ciências Sociais. Mas eu tinha ali uma meta, que se eu passasse até em tal faculdade em Direito, eu ia cursar só o Direito, porque Ciências Sociais eu tinha passado na USP. Mas eu queria mesmo desbravar o caminho da justiça. E o direito do consumidor, professor? Quanto que apareceu na sua vida? Olha, logo que eu me formei, Mariana, a Escola Superior de Advocacia de São Paulo abriu um curso, primeiro curso de especialização em direito do consumidor, com grandes nomes que tinha na época e são até hoje consagrados. Então, o ministro Herman de Vasconcelos e Benjamin, Cláudia Lima Marques, Risato Nunes. Quando eu vi esse elenco de professores, eu logo me encantei e fui fazer a especialização. Então, foi logo no primeiro ano que eu me formei. Eu sou da turma de 2000 e 2001, né, que eu ingressei na carreira, me tornei advogado em março de 2001 e logo já comecei a fazer a Escola Superior de Advocacia, especialização em Direito do Consumidor. E aí já partiu para a advocacia privada ou para as aulas? Que tem muita gente que se especializa e vai para a área acadêmica. Isso, na verdade eu fui primeiro para a carreira pública. Olha que interessante. Exatamente, eu me preparei nesse ano de 2001. Eu me preparei para concurso, 2002 eu passei na prova da Procuradoria do Município e no ano de 2003 eu ingressei, eu fui nomeado. Então, inicialmente eu comecei a vida como advogado público e fiquei de 2003 a 2009, quando eu peço exoneração para me dedicar aí sim à vida acadêmica, às aulas, aos livros e à advocacia privada. Deixa eu só fazer um parêntese aqui para os nossos alunos que estão nos assistindo, para saber um pouquinho mais dessa profissão de procurador, não é isso? Ok, isso. Me conta um pouquinho como é que foi esse desafio. É o advogado público, né? Então, todos os entes públicos, quer da administração direta ou indireta, tem que ter o seu advogado concursado. Então, o município é o procurador do município, no estado é o procurador do estado e no âmbito da União, a AGU tem 3 carreiras ligadas, que é a Advocacia da União, defendendo a administração direta, a Procuradoria Federal, defendendo a administração indireta, e o Procurador da Fazenda Nacional, que tem ali o trabalho de cuidar de questões tributárias no âmbito da União. Então, e sem contar as autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista, que também tem ali, às vezes, concursos específicos para a respectiva procuradoria. Então, o advogado público é aquele que defende os interesses ou do município, ou do estado, ou da União, em geral, do ente público que ele está ligado. Agora, professor, abandonar um serviço público não é algo que a gente vê, né, com uma certa frequência. Verdade. Como é que foi essa decisão? Então, muita gente pergunta isso. Aliás, mesmo quando eu dou aula, né, os alunos falam, caramba, professor, eu querendo ingressar na carreira, o senhor pediu exoneração, já era estável, inclusive. Mas, assim, desde que eu me formei, Mariana, o meu grande sonho era ser professor. Eu lembro que no último ano eu encontrei o professor Pedro Franco de Campos, que é um grande professor também em Direito Penal, e eu falei, professor, eu quero ser professor, o que eu faço? E ele, daquele jeito bem peculiar de quem conhece o Pedrão, ele falou, vem na minha sala, olha,
Primeiro, estuda para concurso. Você não quer concurso? Então se prepara para concurso. E foi ótimo, Mariana, porque a preparação para o concurso me deu uma visão geral do direito. E uma base que para professor é excepcional. excelente, né? Então, ali eu percebi que o direito é uma coisa só, dividido em disciplinas para títulos didáticos e de ensino, mas o direito é um todo. E quando você consegue enxergar o direito como um todo, você consegue fazer links entre o direito penal, direito civil, direito administrativo, direito tributário. Então você consegue realmente ter uma base boa para ser professor. E realmente eu segui esse caminho, o conselho do professor Pedro Franco, fui me preparar para concurso, passei no concurso, fiquei um tempo trabalhando como procurador e aí eu resolvi me dedicar às aulas, especialização, mestrado, agora doutorado e aos livros. Bacana. E a advocacia privada, professor? Maravilhosa, porque com toda essa bagagem, né, com os cabelos brancos cada vez mais fluentes na minha vida, a advocacia privada ela traz, primeiro, uma grande credibilidade para quem já tem essa história. Né? É difícil começar advogando na advocacia privada, até na questão de credibilidade. Às vezes a pessoa tem um know-how fantástico, mas a pessoa olha desconfiada, e eu percebia isso no início da carreira, porque antes de ingressar na carreira pública eu advoguei, né? Logo que eu me formei eu passei, peguei a ordem e comecei a advogar, e tem um pouco disso, em especial as pessoas mais velhas, elas veem o jovem assim e não confiam muito, então eu passei por esse preconceito no início da carreira, mas aí com a bagagem da advocacia pública, das especializações, da vida acadêmica, hoje eu realmente me sinto preparado ao lado de uma grande amiga, Juliana Franzin, para tocar essa advocacia privada. Bacana. E voltando às aulas, professor, hoje dá aula, então, de direito administrativo, direito do consumidor, Isso. é mestre também nesse assunto e está cursando um doutorado? Exatamente, fazendo doutorado pela PUC de São Paulo e realmente me dedicando à vida acadêmica, que é também uma paixão, que eu, desde da primeira especialização em direito do consumidor, que foi em 2001, eu comecei a criar. Então, eu gosto, às vezes, aprendo até com o amigo Cássio Carpinella Bueno, que não tem problema ser posição minoritária. Se você tem ali fundamentação e você defende aquilo com afinco, não tem problema nenhum. E isso é o bacana, despertar. Eu tento fazer isso como o Cássio fez comigo, eu tento fazer isso nos meus alunos, despertar a coragem e não ter medo de pensar e raciocinar em cima do direito. Porque às vezes a gente só fica naquele copia e cola e não desenvolve novas teses, não desenvolve novas teorias. E isso também na advocacia privada é muito bacana. Porque o juiz ele se depara às vezes com uma petição que foge daquele comum. E ele fala, nossa, que bacana, aqui tem algo que eu vou ter que pesquisar antes de decidir. E isso é bacana, inclusive, na advocacia privada. Então eu tento trazer todo esse conteúdo da vida acadêmica, dos estudos, das especializações, para o dia a dia na advocacia privada. Por isso que eu acredito muito nesse diferencial. A advocacia privada, ela tem muitos advogados, mas poucos bons advogados, que têm ali o cuidado de não se limitar ao copiar e colar, mas estudar o caso com carinho e tentar desenvolver uma tese específica para aquele seu cliente. A sua tese de doutorado também é sobre o direito do consumidor? Na verdade, a minha tese de doutorado é sobre o direito, a defesa administrativa em geral, que pode desde pegar alguém, uma empresa do direito do consumidor, penalizada na via administrativa por um PROCON da vida, como também por uma empresa que venha a ser penalizada por uma operação lava-jato da vida na via administrativa ou por um particular, que acaba sendo penalizado também na via administrativa. Então, a gente vai tentar desenvolver algo pensando em presunção de inocência, contraditória e ampla defesa, que eu acho que eu nunca vi ninguém falar desse assunto, né? Como é tese de doutorado, a gente tem que inovar de alguma forma. Pesquisa inédita, né? É isso que eu estou tentando desenvolver, nessa linha de contraditória, ampla defesa e procedimento administrativo. E além disso tudo, professor, você também escreve, tem várias obras publicadas. Da sala de aula, nasceu um escritor? Olha, também é um sonho que eu venho realizando, viu, Mariana? Também aprendi a escrever
para publicações, que uma coisa é você escrever para você, uma coisa é você escrever numa petição e outra coisa é você escrever de uma forma didática para aquele aluno que lê, para aquele operador do direito que lê, conseguir entender. E eu sou de uma época em que grandes nomes escreveram, mas de uma forma muito prolixa, e que era difícil um acadêmico jovem entender, por exemplo, o direito administrativo. Então, por exemplo, na área de direito administrativo, eu tenho que trazer a experiência da advocacia pública, que é a bíblia do direito do procurador, é o direito administrativo, é o dia a dia do procurador público. Então, eu tento trazer exemplos para o aluno que está ali no começo da sua vida acadêmica conseguir entender. E o direito do consumidor, toda essa experiência prática também de casos que a gente vem defendendo ao longo dos anos, traduzir em livros para realmente tornar clara a interpretação de um instituto, que às vezes na teoria, no texto da lei é difícil de entender. Mas quando você traz um caso prático, aquilo abre a cabeça do aluno, do operador do direito e consegue bem acompanhar os nossos livros. O segredo é escrever pensando em quem vai ler. Exatamente, é isso mesmo, Mariana, é nessa linha. Professor, um dos seus maiores sucessos, digamos assim, é o Direito do Consumidor Esquematizado, que é uma das obras mais importantes e que tem uma vendagem incrível no Brasil. Me conta um pouco sobre esse projeto. Olha, é realmente uma alegria porque estamos já na 6ª edição da obra, uma obra que começou em 2013, estamos na 6ª edição. Um convite do querido amigo e coordenador Pedro Lenza. Esteve aqui com a gente também há poucas semanas. Exatamente, fiquei sabendo e que muito nos honrou. Inclusive, não só o Pedro Lenza chegou por mim pelas indicações de colegas da própria coleção, mas também ele perguntou aqui na TV Justiça, quando ele gravou, quem que seria um bom nome em direito do consumidor. Então eu devo muito também do sucesso dessa obra a esse programa da TV Justiça, que bacana, Saber Direito, professor. que realmente muito feliz em saber disso. Corroborou com outras recomendações ao nosso coordenador e, sem sombra de dúvidas, é o nosso principal sucesso. É uma obra que muito nos engrandece e estar ao lado de amigos também sempre é uma satisfação. E o sucesso dessa obra talvez se dê exatamente por essa linguagem mais fácil? Sim, a obra esquematizada, que foi idealizada pelo coordenador Pedro Lenza, é nessa linha mesmo. Trazer muitos esquemas, as palavras-chave em bold, né, com uma letra diferenciada e que realmente chama a atenção do aluno e do operador do direito. Tanto o aluno que se prepara para um concurso ou para uma prova da OAB, como o operador do direito, ele tem muita coisa para fazer. Então, quando ele bate o olho nas palavras principais de um assunto que ele tem que desenvolver, isso facilita muito a vida dele. Essa memória fotográfica, a maioria das pessoas tem, né? Exatamente. Os esquemas, os quadros, isso facilita muito a leitura e, por isso, sem sombra de dúvida, o sucesso não só da minha obra, do Pedro, mas de toda a coleção Direito Esquematizado. Bacana. Professor, a conversa está ótima, mas vamos fazer uma pausa? Maravilha, vamos lá. A gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta hoje aqui com o professor Fabrício Bolzan e neste segundo bloco a gente aborda o mercado de trabalho para os profissionais especializados no direito do consumidor. Vamos conferir. No direito do consumidor se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. A área trata das relações de consumo. O bacharel em direito deve ser aprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado consumerista poderá atuar em defesa do consumidor ou do fornecedor. O profissional também poderá executar atividades administrativas e burocráticas, mas ainda poderá fazer consultorias de grandes empresas, elaborando contratos, termos de acordos, pareceres. A média salarial ultrapassa R$ 2.500. Professor, como a gente viu, são várias possibilidades, né? Exatamente. A gente pode dizer que o direito do consumidor está em todas as áreas da nossa vida? Sem sombra de dúvidas. Eu até brinco com os alunos, né? Nem todo mundo precisa se preocupar com casamento, divórcio, direito civil, nem todo mundo precisa se preocupar com direito penal, não está envolvido em nenhum tipo de infração, mas direito do consumidor, todo mundo tem que se preocupar, porque todo mundo no nosso país é um consumidor.
Então, não só o operador do direito, mas também o próprio consumidor leigo, tanto que, por lei recente até, todo estabelecimento comercial tem que ter um código de defesa do consumidor. Então, vejam como que realmente o tema é importante e faz parte do dia a dia de cada cidadão. Ao longo desses anos, professor, você observou que o cidadão está mais consciente também dos seus direitos? Isso também ajuda o mercado de trabalho, porque aumenta, então, o campo, né, para os profissionais. Exatamente. Sem sombra de dúvidas, a informação que é trazida realmente até na mídia televisiva, na imprensa em geral, sobre os direitos do consumidor, isso faz realmente com que o consumidor busque mais o auxílio de um profissional qualificado. Então, por exemplo, todo mundo sabe hoje a história da Black Friday e as fraudes e as práticas abusivas que ocorrem num evento de consumo de grande porte como esse. Então, realmente, em eventos de Natal, Páscoa, Ano Novo, viagens, férias, são momentos em que a gente se depara no escritório com um pico de elevação de consumidores insatisfeitos e hoje mais conscientes dos seus direitos. Realmente, a informação trouxe mais, sim, o acesso do consumidor ao profissional, porque tem momentos que ele tenta resolver, ele sabe que ele está certo, ele tenta resolver e, do outro lado, geralmente tem um mau fornecedor que não passa a informação devida. E aí chega um momento que ou ele desiste de tentar resolver o problema ou ele efetivamente tem que buscar um profissional para ajudá-lo. Professor, e neste nicho o mercado está saturado ou ainda tem espaço para todo mundo? Como disse, né, todo mundo é consumidor no nosso país, eu entendo que tem mercado, sim, para o direito do consumidor. Então, desde pensando em planos de saúde, problemas com banco, telefonia celular, você comprou um carro, teve algum problema com a montadora ou com a empresa que vendeu o carro, todo mundo tem uma história para contar. Então, realmente, quando falamos em direito do consumidor, não há limites. Realmente, por mais que tenhamos muitos advogados no país, não há limites. O que falta, às vezes, eu percebo, Mariana, são advogados especializados efetivamente no direito do consumidor. No fundo, todo mundo quer fazer direito do consumidor e faz. Às vezes, o escritório não tem nem a finalidade específica em proteção do consumidor, mas ele acaba fazendo. E aí acaba perdendo talvez uma ação por faltar uma especialização adequada e ideal ali para a defesa do seu cliente. E é até bom você tocar nesse ponto, professor, porque a gente já fala da importância de sair da faculdade, ou da universidade, já com esse pensamento de que área eu vou seguir. Isso, é muito bacana. A especialização hoje em dia é fundamental. Eu tenho 2 especializações, um mestrado e estou fazendo doutorado. Coordena uma pós também. Coordena uma pós-graduação. Então, eu percebo isso nos alunos, em especial da pós, a necessidade de algo mais. Então, a graduação ela é importante, sem sombra de dúvidas, mas ela traz ali uma apresentação do leque de possibilidades que o advogado pode atuar. A partir do momento em que ele se forma, ele se especializa numa determinada disciplina, sem sombra de dúvidas, a chance de êxito dele no mercado é muito maior. Professor, você comentou também que faz consultoria. Como é, então? Explica pra gente, né, como é ser um consultor nessa área mais jurídica. É muito bacana. A atividade do advogado, percebam, ela é sem fim, né? Então, além de poder dar aula, escrever livros, o advogado, ele é público, ele é privado. E tanto na advocacia pública como na privada, tem 2 grandes áreas. O contencioso, são as ações judiciais, e o consultivo, em que você emite uma opinião, um parecer jurídico. Isso, eu tive a experiência tanto na advocacia pública, dando pareceres jurídicos em processos administrativos de licitação, por exemplo, questões tributárias, como também na parte do direito privado, da advocacia privada. Então, recentemente, nós tivemos uma questão muito interessante entre um fornecedor e uma escola, e o fornecedor veio nos procurar porque a escola estava, na visão dele, postulando direitos que não eram direitos efetivos do consumidor. O que nós achávamos? Então, preventivamente, fiz um parecer jurídico, encaminhamos para a escola em nome desse fornecedor e a escola entendeu a situação. Ela viu que realmente ela não tinha certos direitos e acabou pagando o fornecedor aquilo que ela devia. Ou seja, não judicializou uma questão. Por quê?
na via consultiva, o problema foi resolvido. Quem mais te procura, professor, para esse tipo de trabalho? Então, geralmente, a parte consultiva já são mais as empresas. Então, grandes empresas que efetivamente têm alguma dúvida. Olha, isso que os consumidores estão exigindo realmente é um direito deles? Que o senhor, especialista, autor de livro, renomado no assunto, entende? E aí eu tenho a liberdade, eu não sou contratado para dar um parecer favorável a uma determinada empresa. Não, eu mantenho a minha independência no tocante à minha livre convicção, ao que eu entendo sobre o direito, e eu emano um parecer. Se aquele parecer é favorável ou contra a empresa que me contratou, aí é um problema que a empresa vai ter. Que situação, né, professor? Quando não é favorável, porque a pessoa que te contratou fica numa sinuca de bico. Mas às vezes a pessoa, Mariana, ela quer saber se ela tem se o consumidor tem um direito ou não. Não é um mau fornecedor, é um fornecedor bem intencionado. E se ele percebe que uma pessoa renomada disse que tem o direito do consumidor, ele vai lá e cumpre aquele direito do consumidor. Então eu sei que muitas vezes a gente se depara com maus fornecedores no país, mas tem os fornecedores bem intencionados que às vezes eles querem um estudo jurídico para saber, olha, onde a gente tem que arrumar, onde a gente tem que melhorar, o que é ou não direito efetivo do consumidor. E é muito bacana porque dessa forma a gente diminui o volume de processos também, né, professor? Exatamente. O trabalho consultivo ele tem esse objetivo. Se você consegue resolver fora do Poder Judiciário, que a gente sabe, está sempre abarrotado de processo, às vezes demora muito uma decisão judicial. Então, realmente, a atuação do advogado consultivo ela ajuda em muito até para desafogar o Poder Judiciário. E para quem está assistindo e se interessou por essa vertente, né, essa possibilidade de carreira, para ser um consultor, o que precisa? É mais realmente um nome no mercado? É uma bagagem? Isso, assim, num primeiro momento, né, a formação jurídica, a formação como advogado, a aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil e você se especializar numa determinada disciplina. Quanto mais especialização, quanto mais know-how por meio de livros, estudos, programas, como esse querido programa da TV Justiça, você realmente vai ganhando mais nome, mas o que não impede do advogado que acabou de se formar e está fazendo uma especialização em direito do consumidor, numa causa que, no lugar de judicializar, ele dá um parecer, ele dá uma opinião e entrega para outra parte, muitas vezes já é capaz de resolver o problema. Então, quanto mais especialização e renome, sem sombra de dúvidas, você é mais procurado. Mas, ao longo deste caminho, você também pode dar e opinar juridicamente sobre determinados assuntos. E alguns alunos não dão tanta importância, professor, para os títulos acadêmicos. É você que já está cursando doutorado, que é professor e coordenador de uma pós. Você sente isso em sala também? Ah, sem sombra de dúvidas. E o mercado acaba mostrando que se não tiver especialização devida, vai perder para o concorrente. Então, quer numa entrevista, num escritório privado, quer num próprio concurso público, que a titulação é importante. Então, sem sombra de dúvidas, ou o candidato aprende pelo bem ou pela força. Então, aquele que espontaneamente já se forma e começa a buscar especializações, ele está na frente do seu concorrente no mercado de trabalho. Você falou em concurso público, agora passando para essa área da carreira pública. Quais são as possibilidades? Existe muito concurso voltado para essa área ou não? Então, o que a gente tem de órgão público, em que alguns estados como São Paulo têm até natureza de fundação pública, são os PROCONs. Então, tem concursos públicos para os PROCONs. Eu lembro que eu já dei palestra uma vez no PROCON de Uberlândia, o pessoal concursado que promoveu um debate com profissionais e professores da área do direito do consumidor. Então, existem concursos, não são tão amplos como das demais áreas, mas existem sim concursos específicos, como no caso dos PROCONs. Perfeito. Para quem investe nessa área acadêmica, professor, quais são os desafios? Porque a gente sabe que nem sempre a aula dá um retorno financeiro esperado pelo profissional. Exatamente. Na verdade, quando a gente fala em especialização, a gente pensa no título e no conhecimento. Não dá para querer só pensar no título ou pensar só no conhecimento. Então, tem que agregar esses dois valores. Título e conhecimento vai tornar o profissional mais qualificado. Quer numa abordagem, no momento de fechar um contrato,
que é no momento do desenvolver do seu trabalho e o êxito perante um poder judiciário, o êxito perante uma consulta que acaba evitando uma ação judicial. Entendo e reputo como imprescindível hoje a especialização do profissional. Quanto mais especializado, melhor trabalho ele vai desenvolver o trabalho com gosto, porque ele vai conseguir trazer a teoria para o caso concreto. E isso, quando a gente consegue trazer a tese para o caso concreto e ter êxito numa demanda judicial, enriquece mais do que o dinheiro que o cliente nos paga. Eu posso falar isso, eu me sinto às vezes, eu e minha sócia, a gente se sente às vezes muito mais engrandecido de ter conseguido concretizar ali um direito, uma pessoa que está precisando de um tratamento médico, pagou a vida inteira o plano de saúde e naquele momento há a recusa pela operadora. Então, quando tão comum, né? Infelizmente é o carro-chefe do nosso escritório. Você acredita, Mariana? Liminar contra plano de saúde, infelizmente. Tratamento oncológico no país parece que só funciona por mediação liminar. Chega num momento em que trava. O contrato diz que cobre câncer, cobre o tratamento do câncer, mas aí vem a informação, esse tratamento está fora do rol da ANS. Mas o rol da ANS não é taxativo, ele é o mínimo que tem que ser cumprido. Então, infelizmente, é o carro-chefe. Digo infelizmente porque seria direito, Exato. A gente judicializar algo que é direito do consumidor. Está garantido na Constituição e, além disso, a pessoa está pagando o plano de saúde. Exatamente. Então, infelizmente, Mariana, essa é uma realidade do nosso país, mas quando a gente salva, né, no fundo a gente ajuda o médico a salvar uma vida. Porque o médico chegou num ponto que ele não consegue mais, o relatório dele não é mais suficiente para liberar um tratamento. Então, a partir do momento em que a gente, junto com o médico, consegue salvar uma vida, é muito gratificante e é exatamente aliar a especialização, a teoria para o caso concreto. Isso é muito mais importante do que qualquer honorário que a gente recebe, Mariana. Bacana, professor. Com essa lição, então, a gente encerra o programa, nosso tempo acabou, mas eu te agradeço imensamente pela sua presença e pelo seu conhecimento transmitido aqui para a gente. Que maravilha. Eu que agradeço, um prazer e espero que realmente tenha contribuído aí com os nossos telespectadores. Com certeza. Muito obrigada, professor. Obrigado. Bom, a gente fica por aqui então, mas você pode continuar a assistir os nossos programas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Já perguntas e sugestões, é só mandar um e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau!